Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula, hoje para falarmos um pouco de ondas sonoras. É um conjunto bastante importante de propagações ondulatórias, longitudinais, são ondas de pressão basicamente, que se propagam ao longo de meios materiais e acabam então nos propiciando o funcionamento de um dos nossos sentidos, que é a audição. Mas na verdade, por ondas sonoras, a gente entende um grupo muito mais amplo de manifestações ondulatórias na natureza. Vamos lá então estudar um pouco dessas ondas sonoras. Inicialmente, o conceito de ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que podem se propagar em sólidos, líquidos ou mesmo em gases. Então, a forma mais simples de a gente imaginar uma propagação de ondas sonoras são ondas longitudinais que se propagam através de tubos. De um lado esquerdo ali tem um êmbolo, e esse êmbolo ele faz esse movimento de vai e vem, comprimindo e expandindo o gás. E essa compressão que ocorre no gás, ele se propaga ao longo do tubo. E com isso nós temos aí a propagação de uma onda, de uma energia, na forma de uma onda sonora. Essa energia se propaga com uma velocidade v. Usando os conceitos de mecânica dos fluidos e as leis de Newton, a gente pode rapidamente concluir que essa velocidade de propagação dessa compressão é dado pela raiz quadrada de B sobre ρ0, onde o ρ0 é a densidade do fluido livre, aquele fluido antes de ele ser comprimido ou ser rarefeito. E o B é a constante de compressibilidade, que é uma característica do meio fluido, é diferente para gases, líquidos e sólidos. B é igual então, a menos o V, que é o volume do fluido, a variação da pressão, que então é exercida sobre o fluido, sobre a variação do volume que ocorre consequentemente. Então está ligado com a compressibilidade do meio fluido. As funções de ondas sonoras, nós podemos entender a onda sonora basicamente como uma função ligada com o deslocamento das moléculas do meio por onde a onda se propaga, ou ainda como sendo uma onda de pressão. Então vamos imaginar inicialmente a onda sonora como sendo uma onda de deslocamento. Então a função de onda seria um y de x de t, que representa o deslocamento das moléculas do meio material na direção de propagação de energia. Lembre-se que a onda sonora é uma onda longitudinal, portanto, a oscilação das moléculas do meio, eles oscilam não na direção transversal, mas sim na direção longitudinal, na mesma direção de propagação de energia. O y está na mesma direção do x. Ondas de pressão, podemos chegar rapidamente a uma relação entre esse deslocamento das moléculas do meio com a variação da pressão que esse meio está sujeito. Então, é lembrar do coeficiente de compressibilidade. Rapidamente isso, então, relaciona-se, então, ΔP com uma variação no volume, que acontece quando o meio material se desloca para a direita ou esquerda. E isso tudo, então, com um pouquinho de álgebra, a gente chega a uma relação da função de onda, escrita em termos de pressão no meio por onde ele se propaga. Então, temos ali a função de onda descrita como uma variação da pressão do meio ao longo da propagação da onda. A intensidade da onda sonora. Já vimos nas aulas anteriores que a intensidade de uma onda ele está ligado, é igual à potência que essa onda transmite por unidade da área da secção transversal por onde essa potência escoa. Então, I é potência sobre a área. Lembrando que a potência está ligado com a energia por unidade de tempo, e que a quantidade de energia que em um determinado momento está escoando pela onda está ligado com a oscilação das moléculas ali. Então, já fizemos isso aí nas ondas em cordas. É só lembrar agora que aquele Ym ao quadrado é uma oscilação MHS que acontece na mesma direção de propagação da energia. Isso tudo já fizemos anteriormente. Então, temos ali a quantidade de energia. Lembrar que a potência é energia por unidade de tempo, a intensidade é potência pela área. Chegamos finalmente à expressão da intensidade da onda sonora, que é meio da pressão que está sendo exercida no meio, P ao quadrado, dividido pela densidade do meio e a velocidade de propagação da onda. Isso então seria a intensidade, a quantidade de energia por unidade de tempo que é escoado pela onda por unidade de área. Experimentalmente, da nossa vida, do nosso cotidiano,
nós sabemos que o limiar de audibilidade é uma intensidade que é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Né? Então esse aí é aquele som que uma pessoa que tem um ouvido muito bom, né? Um jovem, uma criança, né? Que tem aquela capacidade auditiva fantástica, ela conseguiria ouvir um som com essa intensidade bem baixa. Né? Já o limiar da sensação dolorosa, aquele som, né? Horrível, né? Que as pessoas sentem assim, até um dor, né? No ouvido, no tímpano. Um exemplo típico seria, né? Se você está no aeroporto, tem um jato taxiando e aí de repente o avião ele gira e aquela turbina do jato vira para a nossa direção e aí nós temos ali aquele som terrível, né? Que a gente tem que botar a mão no ouvido, porque senão parece que o tímpano vai explodir. Nessa hora, o limiar da sensação dolorosa é 1 watt por metro quadrado. Notem que entre o início da capacidade de ouvir e até o momento em que a gente sente uma dor porque o som está muito alto, já se vão 1 trilhão, né, de vezes um é maior que o outro. É um negócio fantástico, é algo muito alto. Né? Então, esse campo de capacidade de ouvir, entre o início da capacidade de ouvir até o limite máximo, nós temos aí um campo, um range de 10 elevado a 12. Isso é algo muito extenso. Então, a gente é obrigado a introduzir, né, uma outra forma de medir a intensidade sonora, que a gente chama de nível de intensidade sonora, e para isso a gente introduz uma escala logarítmica. A gente faz sempre isso quando o intervalo, né, de valores é muito amplo naquilo que estamos medindo. A gente introduz uma escala logarítmica e esse logaritmo, de certa forma, achata, né, os valores de modo que entra numa capacidade mensurável mais fácil. Né? Então, o nível de intensidade sonora é chamado de Bell. Em geral, se usa o decibel, que é a 10ª parte do Bell. Né? Essa intensidade, nível de intensidade sonora, tem esse nome em homenagem a Alexander Graham Bell, né? Que foi o inventor do telefone. O decibel é a 10ª parte do Bell. Né? E aí nós temos, né, a escala logarítmica, o alfa, então é o nível de intensidade sonora, 10 vezes, em geral então em decibel, né? Então tem o 10 na frente do log, porque exatamente é o decibel. Né? Log na base 10, de I sobre 0, né, estudo em decibel. O I0 é aquele início da audibilidade, né, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E aí vem a tabela, né, dos sons mais comuns que nós temos. Né? O limiar da audibilidade é 0 decibéis. É lógico, quando o I for igual a 0, o I sobre 0 vai dar 1, log de 1 é sempre 0, portanto, o início da audibilidade, o nível de intensidade sonora, é 0 decibéis. O murmúrio, né, 20 decibéis, significa que o I sobre 0, né, vai ser igual a 20. Né? Desculpem, vai ser igual a 2. O log de I sobre 0 é igual a 2. Vezes 10 vai dar 20. Então, 20 dividido por 10 dá 2. Ou seja, o log de I sobre 0 na base de 10 é 2. O I sobre 0, portanto, vai ser 100, né? Que é 10 elevado à segunda. Então, é 100 vezes. O murmúrio é 100 vezes maior que o limiar da audibilidade. O murmúrio, a grosso modo, seria aquela conversa que os alunos mantêm durante a prova, que estão loucos para que o professor não ouça. Ele já é 100 vezes maior do que o limiar da audibilidade. Então o professor acaba ouvindo, tomando a prova e o aluno leva 0. Né? É isso que acontece. A música suave é 40 decibéis. 40 dividido pelo 10 que está ali na frente do log dá 4. Ou seja, log na base 10 de I sobre 0 é 4. Logo, I sobre 0 é 10 elevado a 4. Ou seja, 10.000 vezes. A música suave é 10.000 vezes maior do que o limiar da audibilidade. A conversa comum é em torno de 65, 70 decibéis. Vamos imaginar 70, dividido por 10 dá 7. Ou seja, log na base 10 de I sobre 0 é 7. Ou seja, I sobre 0 é 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 é 10 milhões de vezes maior. Ou seja, uma conversa comum é 10 milhões de vezes mais ruidoso, então ruído mais alto, do que o limiar da audibilidade. Uma rua barulhenta, típica, né? Uma rua cheia de república, de estudantes, é 90 decibéis. 90 decibéis divide 90 por 10 dá 9. Ou seja, log na base 10 de I sobre 0 é 10 elevado a nona, né? Então o I sobre 0, né, é 1 bilhão de vezes, ou seja, o I é 1 bilhão de vezes maior que o I0. E o avião próximo é 100 decibéis. E assim vai
a medida dos decibéis um a um sendo colocado. A física da música, né, a característica que distingue um som musical de um ruído, né, ou, assim, que é desagradável, é a periodicidade, né, do som, né, da onda sonora. A qualidade de um som musical ele é medido pela intensidade, altura e timbre. Né? A intensidade está relacionada com a amplitude da onda, com a energia que a onda propaga. Né? A altura está associada com a frequência. Né? Sons agudos são mais altos, sons graves são mais baixos. Timbre está ligado com o perfil, né, das ondas periódicas, que embora tenha duas ondas, por exemplo, de mesma frequência, ele pode ter um perfil diferente. Né? Um ele tem um perfil mais enrugado, outro menos, está então ligado com o timbre. E as escalas, as notas musicais, são algumas convenções que são estabelecidas ao longo do tempo e que então fazem com que o músico saiba que ele está emitindo determinado tipo de som, conforme uma convenção, e aí tem a escala das notas musicais, né? Essa é uma relação das frequências, dó, ré, mi, né? Fá, sol, lá, si, dó. Nós vamos ver isso, né, lá na frente com alguns exercícios. Né? Então tem as oitavas das músicas ali. Instrumentos musicais de sopro, da mesma forma que nós vimos lá nas aulas anteriores, instrumentos musicais de corda, né? O instrumento de sopro também funciona baseado em ondas estacionárias. Né? Então, eu tenho inicialmente ondas estacionárias em tubos abertos. Né? Então, imagine aí uma flauta, né? Algum instrumento que se baseia, né, no sopro. A extremidade esquerda é o bocal, está aberto, é onde a pessoa introduz o ar. Né? E do outro lado aberto também. E nesse caso, né, também o novo instrumento, né, no caso instrumento de sopro, eles funcionam baseado em ondas estacionárias. As frequências naturais de vibração, né, são então múltiplos de V sobre 2L, que é a mesma que tinha no caso das cordas presas nas duas extremidades. Então, o instrumento de sopro é aberto nas duas extremidades, ele funciona de forma bastante semelhante, equivalente ao instrumento de corda, com as cordas presas nas duas extremidades. Temos ainda alguns instrumentos que funcionam fechando uma das extremidades, e aí nós temos aí um instrumento de sopro com uma extremidade fechada, as frequências naturais de vibração, novamente, né, se a gente fizer um paralelo com o instrumento de corda, a frequência é igual a N, 1 sobre 4L, onde o N é inteiro, ímpar, então equivale à corda presa numa extremidade e livre na outra. Né? Isso tudo, então, é bastante parecido com a física do instrumento de corda. Vimos, finalmente, o batimento, né, que nós já vimos também, lá no caso da superposição de ondas. Né, nós temos aí a onda de pressão, a onda sonora. A onda sonora pode ser escrita, então, dessa maneira, né, onde você tem amplitude P variável com tempo, é aquela amplitude, né, que varia devido à diferença de frequência entre as ondas. Temos aí a figura das ondas de fração. Tudo isso nós já vimos lá na superposição de ondas. Novamente estamos vendo que isso é muito importante para o caso das ondas sonoras. Nenhuma novidade maior. Novamente temos a dispersão de ondas sonoras. Isso já foi visto amplamente lá nas aulas anteriores. Por hoje é só, gente. Obrigado e até a próxima.